Este tema que trouxemos tem sido debatido aqui variedíssimas vezes nas palestras que frequentemente realizamos. É um tema importante porque, como vamos ver, há determinados aspectos que nos são colocados na vida, particularmente na vida ligada às religiões, que nem sempre coincidem com as realidades de facto. Aquilo que vamos perceber, tentar entender, é de alguma maneira por que razão é que as coisas acontecem ao longo dos tempos. As revelações divinas têm sempre um caráter de explanação, de exteriorização e de confirmação das vontades divinas, das vontades de Deus. É nesse sentido que gostaríamos de vos apresentar e de vos colocar algumas questões para percebermos, porque há muita gente que continua com dúvidas, inclusivamente colocando porquês de, por exemplo, porque é que o Espiritismo deveria existir ou tem que existir. Se é uma religião cristã ou se é um movimento cristão, já havia tantos, porque é que aparece mais um? Qual é a razão que aparece essa coisa do Espiritismo? E ao longo dos tempos, a palavra Espiritismo, desde que foi criada, tem vindo a gerar confusões, adulterações, às vezes más intenções até, das pessoas que falam ou que escrevem sobre esta realidade. É um pouco para desmistificar isto e dizer a verdade, porque todas as revelações devem trazer a verdade por trás. É nesse sentido que nós vamos hoje abordar com mais pormenor alguns aspectos daquilo que é a chamada, a designada terceira revelação. E vamos ver porque é que é a terceira revelação divina. Isto agora não funciona, este. Faz mal. Trazemos aqui esta primeira explicação para dizer, por um lado, que os espíritos comunicaram-se sempre, ao longo dos tempos, ao longo das épocas. Os espíritos não aparecem só entretanto, ou há pouco tempo. Os espíritos somos nós, sem corpo. São as almas daqueles que na Terra tinham corpo. E que depois do corpo desaparecer, de se transformar, de ir para a tumba, vão para o mundo, regressamos ao mundo espiritual como espíritos. Aquela fotografia que está lá é uma fotografia real. Ali atrás há aquela sombra. Não se vê muito por causa dos contrastes aqui das luzes. Mas é uma fotografia que está no Museu Nacional da Fotografia em Nova Iorque, para que as pessoas possam perceber de que ela foi tirada em 1919 e ali está um padre. Como sabem, há religiões que os padres podem casar. Aquela senhora que está lá é a esposa. E por trás houve um espírito que também se deixou fotografar na altura em que aquele casal se fotografou. Já na altura, João dizia que não acreditemos em todos os espíritos, porque os espíritos comunicaram-se desde sempre, comunicam-se desde sempre. Só que havia muita confusão nesse tipo de comunicações, de influências, de presenças. E já nesse tempo, João dizia que era preciso saber se os espíritos eram de Deus. Porquê? Porque há muitos espíritos, o que são os espíritos? São os homens e as mulheres que estavam na Terra, que não têm corpo, e agora são espíritos. Quem eram esses homens e essas mulheres? Pessoas tradicionais como nós, inteligentes, desenvolvidos, cultos, incultos, maus, bons. E eles manifestam como espíritos aqueles que as pessoas, quando tinham corpo, esses espíritos, quando tinham corpo, eram na Terra. Nós vamos ser, no mundo espiritual, aquilo que somos agora, se tivéssemos que partir hoje, agora, neste instante. Claro que vamos partir quando Deus quiser. Mas vamos levar exatamente, e somos exatamente aquilo que somos agora, sem qualquer modificação. A outra... Podem haver, portanto, relações sérias entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Pergunta-se assim, mas eles interferem connosco? Claro que interferem. A maior parte das pessoas que vêm aos centros espíritas é porque têm problemas. Sentem espíritos, ouvem espíritos, os filhos têm problemas com os espíritos, com as almas, com qualquer coisa que anda lá em casa. E vêm aos centros espíritas para terem algum tipo de paz, de sossego, de informação, de compreensão.
Há então revelações, ou há influenciações, ou há comunicações sérias, como há aquelas apócrifas, são falsas e mentirosas, depende daquilo, como dizíamos há pouco, que é a natureza do Espírito que se está a comunicar, ou que se está a tentar comunicar connosco. Aqui nesta outra fotografia, também está no Museu Nacional de Nova Iorque, da fotografia, é uma fotografia considerada verdadeira, correta, real. Aqui não se vê bem, mas há aqui este coche, isto foi tirado, portanto, também nos princípios do século XX, talvez finais do século XIX, e aqui neste posto há aqui uma escada e há aqui uma sombra. Esta sombra é um espírito que está ali, provavelmente seria o homem que tinha a missão de acender e apagar os candeeiros. Naquele tempo havia as pessoas, pessoalmente, tinham que fazer isso. Esta outra que vamos ver agora é uma fotografia mais recente. Este senhor que está ali viveu entre 1910 e 2002. É Francisco Cândido Xavier, considerado o maior médium de todos os tempos, praticamente, pelo menos dos tempos mais recentes, e vemos-lo acompanhado deste médium também aqui, deste outro médium, que, através de um fenómeno de materialização, se projeta este ectoplasma, formando aquele espírito, que é aquela coisinha branca. Isto é uma fotografia real também. Este homem partiu para o mundo espiritual no ano 2002. Tem um trabalho extraordinário, aí passado em livros, que todos nós ficaríamos, portanto, embevecidos, todos nós, compreendendo, estudando e analisando essas extraordinárias mensagens que foram trazidas ao mundo terra por este homem fabuloso, este homem de bom coração que já partiu. O caráter essencial de qualquer revelação divina é o da eterna verdade. Evidentemente, se nós estamos à espera de uma revelação de Deus, a revelação de Deus não pode trazer coisas que não sejam verdadeiras, porque então não é de Deus. Se Deus é a justiça, a bondade, o amor supremo, o amor em absoluto, é a verdade suprema também. Até qualquer revelação divina deve ser verdade. Não pode haver ali dúvidas, objeções ou qualquer coisa que não corresponda à verdade. Toda a revelação invada de erros ou sujeita à modificação não pode emanar de Deus. Não pode. Mas querem ver aqui uma coisa curiosa? Nós também temos vindo a falar sobre isto, mas tivemos o cuidado de ir analisar o que é que dizem hoje estes livros que falam de religião e que falam de passagens da Bíblia. O Deuteronômio é um dos livros do Antigo Testamento. E naquele capítulo 18 há uma parte que fala no profetismo e na adivinhação. E nós vamos retirar estas informações que vamos ler agora do que é que hoje é informado ao público, às pessoas, aos crentes. E vamos ver aqui o que é que eles dizem. Até no capítulo 18, esta Bíblia, que é a difusora bíblica Missionários Capuchinhos, de edição de 85, diz assim. Antes de nós entrarmos aqui na análise dos pontos, nós queríamos dizer o seguinte: nós não temos nada a contar religiões. Queremos que todos os religiosos saibam passar a palavra das religiões que defendem, os princípios que defendem, para os crentes, para que os crentes sejam cada vez melhores, homens e mulheres boas, em termos de coração, de moralidade. Não temos nada contra eles. Agora, as revelações divinas têm que dizer a verdade, mas vamos ver aqui que há contradições. Nesta Bíblia, dos Missionários Capuchinhos, edição de 85, naquele número 10 disse assim. Vamos tentando perceber o que é que ali diz. Ou se dê à prática de encantamentos, ou se entrega a augúrios, à adivinhação ou à magia, e depois o número 11, logo a seguir, ao feiticismo, ao espiritismo, aos sortilégios ou à evocação dos mortos. Nós queremos aqui abrirmos um parênteses para entendermos o seguinte. A Bíblia, Deuteronômio, livro do Antigo Testamento, é um livro que dizem que foi da autoria de Moisés, que esteve antes, 1500 anos antes de Cristo. Talvez há 3000 e tal anos antes aqui, que esteve na Terra. Ele já sabia que o espiritismo existia ou queria existir? Primeira pergunta fazemos. Mas vamos ver o que é que diz outro livro de uma religião cristã sobre esta mesma parte. A Bíblia Online, NVI, nova versão internacional, isto foi tirado da internet há pouco tempo.
Diz também no número 10. Vejam que o que dizem a afirmação, embora tenha um sentido semelhante, mas já não tem as mesmas palavras. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queima em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. Ou faça encantamentos, que seja médium. Já não falo em espiritismo. Estão a ver aqui estas coisas curiosas. Consulte os espíritos ou consulte os mortos. Mas querem ver outra opinião de outra Bíblia? A Bíblia evangélica online, os evangélicos. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulta um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Aqui já não fala nem espiritismo, nem médiuns. Mas vejam esta agora a seguir. Bíblia, tradução do Novo Testamento. Não se deve atuar em achar em ti alguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, alguém que emprega a adivinhação, algum praticante de magia ou quem procure presságios ou um feiticeiro, ou alguém que prenda outros com encantamento, ou alguém que vá consultar um médium espírita, ou um prognosticador profissional de eventos, ou alguém que consulte os mortos. Vejam aqui 4 versões de 4 do mesmo ponto, do mesmo Deuteronômio, na mesma zona, no mesmo 10 e no mesmo 11 versículos. E como é que cada uma dá a sua própria opinião. Vejam a verdade divina espelhada aqui nesta situação. O Espiritismo, a gente vai analisar isto com alguma calma, que é aprendermos um pouco mais sobre as realidades, para podermos amanhã dizer às pessoas que propagandeiam este tipo de informações que não são verdades, que digam as verdades, ao menos. Como é que o Antigo Testamento, neste Deuteronômio, que dizem que é da autoria de Moisés, já sabia que o Espiritismo, que os médiuns que existiam, que são palavras criadas a partir de 1857. Em 1857 é que aparecem as palavras espírita, espiritismo, médium, mediunidade. Puxa, como é que os homens lá atrás já adivinham? Eram mesmo adivinhões. Ou alguma mãozita interessante dos homens, claro, que veio colocar nestes pontos aquilo que não devia colocar. Para quê? Para quê? Perguntamos. Para quê? Para confundir, sim. Porquê é que vêm confundir? Porquê é que vêm contra o espiritismo? Porquê é que vêm contra os espíritas? Às vezes é complicado quando nós estamos habituados a determinado tipo de prédicas, de divulgação, de informação, de esclarecimentos, e quando alguém diz assim, não é assim, não é assim, não é nada disso, não é nada disso. E quando alguém é contrariado publicamente, fica mal, intimamente, interiormente. Não fica satisfeito e há que fazer tudo para abanar aquele que me vai contradizendo. Isso passa-se muito com os nossos relacionamentos, também em casa, mas muito também nas religiões, como vemos. O que vamos agora documentar, falar, são explicações dos espíritos. Porque o espiritismo é a palavra dos espíritos, não é a palavra de homem nenhum. O homem que vamos aqui ver que codificou o espiritismo foi um homem que foi indicado pelo Espírito e Verdade para fazer essa obra extraordinária que nós hoje estamos a tentar perceber ainda. Foi necessária, foi, e vamos ver também porquê. Moisés, dizem os Espíritos, como profeta, com o decálogo, revelou aos homens a existência de um Deus único, Senhor e orientador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Foi a primeira revelação. Como homem, foi o legislador do povo, pelo qual essa fé primitiva, purificando-se, havia de espalhar-se por toda a terra. Jesus é a personificação da Boa Nova, trouxe a segunda revelação, tomando da antiga lei o que é eterno e divino e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana. Acrescentou a revelação da vida futura, assim como a das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Com Jesus, outro ponto de vista novo é por ele considerado em relação à divindade, que já não é o Deus terrível, o Deus vingativo, cruel e implacável, mas é um Deus clemente, misericordioso, soberanamente justo e bom, que dá a cada um segundo as suas obras.
Deus dos exércitos e não Deus de um só povo privilegiado. Porque se recordarmos, ou se recordamos, o povo judeu que foi escolhido para a manifestação da primeira revelação, parece que seria o privilegiado, o povo privilegiado. Mas Jesus veio desdizer isso. Disse que Deus tem as leis e faz as revelações para toda a humanidade, para todos os povos, independentemente das religiões que professam. Jesus veio confirmar exatamente isso. O Deus dos exércitos é o Deus das religiões, o Deus da humanidade. Mas o que é que Jesus nos disse quando cá esteve? Vejam esta passagem que ele deixou no Evangelho de João. Diz Jesus: ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele guiar-vos-á para a verdade total. Mas diz mais: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para estar convosco para sempre, o Espírito de verdade. Fala ali, quando vier o Espírito de verdade, e volta a falar, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece, mas que vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Como sabemos, muitas das mensagens de Jesus eram trazidas para a humanidade e como estão, escritas e anotadas de forma parabólica, de forma sintetizada. Nem tudo era possível dizer-se naquele tempo. Ele disse também nas suas próprias afirmações, como também vamos aqui ler. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade. Há muita gente que ainda está à espera que o Cristo venha de novo. Muitos cristãos ou outras religiões têm o direito de esperar. No entanto, o Espírito de verdade já veio. Vamos ver quem é o Espírito de verdade. Portanto, se o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde para ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não dissera tudo. É lógico. Se ele anunciou que o Espírito de verdade tinha que vir, anunciar outras coisas, que ia enviar o Consolador, é porque as coisas que ele teria que dizer na altura não disse. E eram necessárias para que o povo se esclarecesse bem, para que soubéssemos mais, para que soubéssemos melhor todas essas verdades. Se ele vem lembrar o que Jesus disse, ou relembrar, é porque o que foi dito foi esquecido ou mal compreendido. Vejam aqui esta explicação dos Espíritos sobre a questão. É porque, bem relembrar o que Jesus disse, é porque o que foi dito foi esquecido ou mal compreendido. Por isso, às vezes, as adulterações que aparecem. O Espiritismo é de facto, vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observação ou à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo de justa causa e fim útil a todas as dores. Eu peço desculpa de ser um pouco rápido, porque isto é um pouco extenso. Eu queria ver se transmitiria todas as coisas que estão aqui para a nossa compreensão. A personalidade escolhida pelo Espírito de verdade para a tarefa gigantesca de codificar a ciência foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, que preferiu ser designado por Allan Kardec. Ele escolheu este cognome de Allan Kardec, este outro nome, porque soube, pela informação do Espírito, tinha sido, numa reencarnação anterior, numa vivência anterior, tinha sido um chefe druida e tinha tido este nome. Por isso, utilizou esta palavra. Este homem fez um trabalho que pouca gente imagina. Cada um de nós debruçando sobre aquilo que são os 5 livros da codificação e vendo o trabalho gigantesco que ali está, é que poderemos imaginar sequer, porque não podemos perceber, porque no tempo dele tudo se fazia através da mão, não havia computadores, não havia absolutamente nada. Foi o homem escolhido, sim, é um espírito de uma elevação, é um espírito muito culto no seu tempo, estudou na Suíça, especializou-se na Suíça, aprendeu na Suíça com um mestre como é que devia organizar-se, como é que havia de utilizar métodos de esclarecimento e de informação, e foi um homem, por os trabalhos que desenvolveu a favor da ciência, da filosofia, foi escolhido pelo governo francês para muitos dos livros que ele publicou. Está escrito isso. E o que é que este homem, no primeira entrada do Livro dos Espíritos, na primeira, diz ali assim, na introdução do Livro dos Espíritos, e em 18 de abril de 1857, o que é que ele escreve lá no primeiro livro que foi publicado? Diz assim: para se designarem coisas novas são precisos termos novos.
os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm a seção bem definida. Isto é, estes vocábulos já existiam, já falavam sobre eles. Então, para uma doutrina nova, para um assunto novo, para uma ciência nova, ele diz, empregamos os termos espírita e espiritismo para indicar a crença a que nos vimos referindo. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Em 1857, no primeiro lançamento deste livro, da primeira edição, é onde aparecem estas palavras. Foram criadas naquele instante quando foram lançados os livros. Ou antes, um tempo, até ele estava... Como é que os homens, como dizíamos há pouco, como é que Moisés já sabia destas palavras? Adivinhou o pensamento de Kardec em 1857? Ou por volta de 1850, foi isso? Não. As intenções, às vezes, maldosas, desculpem a palavra, dos homens é que são terríveis. E vamos ver porque é que os homens são assim. Porque é que têm sido assim? Porque é que nos têm dito estas coisas que não são verdadeiras? Acho que devem dizer a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a verdade. Se falamos em Jesus, se falamos nas leis que Ele trouxe, devemos dizer a verdade. E porquê é que não dizemos a verdade? Digam a verdade. Há sempre tempo para pedirmos desculpa, pedirmos perdão. Qual é o problema? Mas há que dizer a verdade. Há que desmistificar as coisas. Para não dizermos nas escondidas que não vão lá essa coisa dessa casa espírita, onde estão só feiticeiros e bruxos. Onde é que estão os bruxos, feiticeiros? Porquê é que aparece o espiritismo? Porquê é que aparece o espiritismo? O que é que nos disse Jesus? Já depois daquelas afirmações que vêm nas anotações de João. Aquelas anotações foram ditas por ele e anotadas por João no tempo em que ele cá esteve há 2000 e tal anos. Mas recentemente deu mais informações, sim. Quem? O Espírito da Verdade. Quem é o Espírito da Verdade? Vamos ouvir uma destas mensagens que ele comunicou através dos médiuns que receberam toda a codificação espírita. Os códigos espíritas, os livros espíritas foram indicados, anunciados, explicados pelos espíritos, não foi pelos homens. Eles é que nos trouxeram estas verdades. Os espíritos da falange de Jesus, do Espírito de Verdade. E o que é que ele nos diz nessa mensagem, num dos livros da codificação? Ele diz-nos assim: espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento, instruí-vos este o segundo. O amar continua a ser a palavra toque do Cristo para nós. Já no tempo lhe perguntaram qual era o primeiro mandamento e ele disse: amar a Deus e amar o próximo. A palavra amar sempre à frente. Mas tem aqui uma outra: instruí-vos. Aprendei. O que é que ele diz mais? No cristianismo, diz o Espírito de Verdade, encontram-se todas as verdades. No cristianismo, notem. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vós vos clamam, irmãos, nada prece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. E esta mensagem é assinada por o Espírito de Verdade. Foi comunicada em Paris, em 1860. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas comunicou mais, comunicou. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos um remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vindo, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis algures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Quem é que assina? O Espírito de Verdade, por Deus, 1861. Vemos que os Espíritos, quando nos trouxeram a codificação, quando nos trouxeram os livros que fazem parte da codificação, não se apresentaram, não nos deram as mensagens todos no mesmo sítio, ou mesmo grupo mediúnico, não. Em vários sítios da Terra, onde era possível que isso acontecesse. E foi possível, foi. Tanto foi possível que nós temos aí a codificação espírita para o nosso consolo, para a nossa instrução. É o Espírito de Verdade a aconselhar-nos para quem quiser segui-lo, como é evidente. Porque há muitos de nós que vamos continuar a ouvir e vamos continuar a não querer seguir, a não querer perceber, a não querer dar seguimento. Porque, olha, porque é que há de ser agora os espíritas? Porque é que não há de ser este? Porque é que não há de ser aqueles? Porque é que não há de ser a religião dominante? Porque a religião dominante não quis seguir os princípios que Jesus andava há muito tempo. E foi adulterando. A religião foi adulterando aquilo que era a mensagem.
porque proibia a reencarnação. A comunicação dos espíritos não acreditavam lá muito nisso. Diziam aos crentes que isso não era assim muito bem possível. Felizmente, a ciência hoje cada vez mais confirma tudo aquilo que sempre existiu. A comunicação sempre existiu, sempre. Os espíritos são esses irmãos nossos que estão aí, sem corpo, que estão perto de nós, que nos ouvem, que falam connosco, que nos influenciam, que às vezes nos dirigem, dizem-nos os espíritos. Às vezes nos dirigem, sem nós nos apercebermos. Até porque é que aparece o espiritismo? Para nós aprendermos melhor como é que podemos dar-nos com eles. Vamos ver aqui alguns detalhes dessa designação, dessa revelação, para que possamos ter exatamente. O Espiritismo é uma verdadeira revelação na acessão científica da palavra, porque nos dá a conhecer o mundo invisível. Sabia-se que os espíritos existiam, sempre se soube isso, porque sempre existiram os médiuns, chamavam-lhe outras coisas, feiticeiros, bruxos, que foram mortos, inclusivamente na Idade Média, por causa de serem médiuns. Porque era proibido haver comunicações dos espíritos, como fosse possível travar a aproximação, a mensagem, a influência. É impossível fazer isso. Agora temos é que compreender porque é que eles se comunicam, porque é que eles sofrem, porque é que eles estão perto de nós, porque é que eles nos querem dizer. Essa ciência é que não existia. Foi por isso que o Espiritismo, como ciência, teve de vir. Era essa a grande falta, a grande falha que a humanidade tinha e que, felizmente, desde 1857 está aí. A codificação é constituída pelo Livro dos Espíritos, que saiu em abril de 1857, o Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. Kardec fez publicar ainda mais a Revista Espírita desde janeiro de 1858 a junho de 1869 e as obras póstumas que aparecem já depois do desencarne de Allan Kardec, que aparecem só em janeiro de 1890. O que caracteriza a revelação espírita é o ser divino à sua origem, porque vem pelos espíritos, não são os homens, voltamos a repetir. Foram os espíritos que trouxeram a codificação, que trouxeram esta grande informação, este grande esclarecimento à humanidade para que aprenda que o mundo espiritual está aí à nossa volta, está aí, rodeando-nos, e nós temos de saber entender-nos com eles, percebê-los. É a origem, é o ser divino à sua origem e da iniciativa dos espíritos, porque foram os espíritos que a trouxeram, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Eis alguns desses espíritos superiores que se comunicaram através dos médiuns. Não foi Jesus que esteve permanentemente junto dos médiuns a transmitir a mensagem, não. Ele tem o seu, digamos, exército da sua hierarquia espiritual tão bem definida e coloca na responsabilidade de outros espíritos superiores essa vontade de nos informarem, de nos esclarecerem sobre as realidades divinas. Eis alguns desses espíritos que vêm assinando as mensagens que estão nos livros da codificação. É o Espírito de Verdade, como já ouvimos ali, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, São Paulo, Apóstolo, Erasto, Calacordé, Lázaro, Pascal, Sócrates, Platão, etc, etc, etc. E depois há uma série imensa de mensagens de outros espíritos menores que vêm nos seus estados evolutivos de trazerem-nos aquilo que eram as realidades que eles passavam, ou que passaram no mundo espiritual e vieram transmitir-nos para que a gente aprenda o que é que pode amanhã ir encontrar. Então nós não temos que saber o que é que podemos encontrar amanhã quando regressarmos ao mundo espiritual. O que é que nós vamos encontrar? Oi, Sr. Fulano, eu já sei o que é que vou encontrar. Eu já paguei, já tenho o meu bilhete, todos temos. Quando nós nascemos, todos temos bilhete de entrada e de saída. Ai, mas eu já tenho o meu de saída, que é um bilhete bom. Então qual é? Vou para o céu. É. Que rico céu. Dizem-nos. Há alguns de nós que querem acreditar. Nada disso. Nada disso. A ciência espírita como meio de elaboração e o espiritismo procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplicam o método experimental. Factos novos se apresentam que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Ele os observa, ele o espiritismo, compara, analisa e, remontando os efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. Há muitas coisas que nós aprendemos nos nossos trabalhos, porque o espiritismo é uma ciência evolutiva. Nos trabalhos mediúnicos onde nós estamos inseridos, vemos passarem determinado tipo de situações, porque cada espírito que se manifesta ali é um espírito diferente. Nós somos todos diferentes em termos de evolução espiritual.
Os gêmeos também são diferentes, moralmente falando. Os espíritos são diferentes, embora sejam muito semelhantes na parte fisiológica. Eles todos têm princípios, todos têm problemas, todos têm dúvidas. Aqueles que sofrem. Por isso eles nos comunicam, eles nos dizem. Às vezes temos que, pelos dados que eles nos vão dando, ir-nos apercebendo que coisa será. Os espíritos nunca nos vieram dizer, as comunicações que nos deram, as leis que nos trouxeram, as mensagens que nos deram, nunca nos vieram dizer que os espíritos não acreditavam que já estavam mortos. Mas nós chegámos à conclusão, pelas nossas observações, que há muitos espíritos que se comunicam através do médium que não sabem que morreram, o corpo. Não sabem, não. Pois já estão vivos. E como se sentem vivos, acham que não têm ainda tempo para partir para o lado de lá. Já estão a falar do lado de lá. Num corpo que não é deles. E depois há técnicas, claro que temos que aprender técnicas, para poder lidar com esses irmãos nossos. Porque são irmãos nossos. Irmãos que precisam de ajuda. Irmãos que partiram para o lado de lá sem esclarecimento nenhum. Felizmente hoje temos o Espiritismo que nos diz tudo, podemos encontrar. É bom que a gente vá começando a apreender ou percebendo as coisas para que não tenhamos às vezes algum tipo de ilusão ou de desgosto, ou de insónia, ou de mal acordar, do lado de lá, por aquilo que não fomos capazes de realizar quando podíamos ter conseguido fazê-lo. É um alerta muito importante para todos nós. É bom que saibamos, é bom que saibamos. É o desafio que está a ser feito. O Espiritismo não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Não foram os factos que vieram a posterior confirmar a teoria é que veio explicar e resumir os factos. É por isso exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto de imaginação. Às vezes interrogamos-nos com as pessoas que dizem que não acreditam em nada, e isso é tudo. Não tem nada que provar, os espíritas não têm que provar nada. Quem não acredita é que tem que vir beber e entender se ou não aquilo que dizemos é verdade. Tem que ser eles. Porque é fácil a gente que não dizer, eu não acredito em nada, eu não vejo nada. Como nós fôssemos capazes de ver tudo aquilo que existe e que os olhos não veem. Como fôssemos capazes de fazer isso? Então é bom que se debrucem. O procurar o mundo da verdade é o procurar o mundo sempre da ascensão, do conhecimento, de capacidades. E isso está na nossa mão. Está. Não é o superior que tem que fazer isso, nem é o Papa que tem que fazer isso, somos nós. Pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas atitudes. Olhando e percebendo a moral que o Cristo trouxe, a filosofia que Ele nos trouxe. O que é que Ele nos disse para nós fazermos? Para amarmos. Para sermos amigos. Para perdoarmos. Quantas vezes, Senhor? 7 vezes? Não te digo 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. É uma das explicações. Isto é, sempre. Mas isso é muito difícil. É. Estamos no mundo exatamente para isso, para aprender. Não estamos por outra coisa. Para perdoar. Porque se não perdoarmos, como é que queremos amanhã que nos perdoem a nós? Então se eu não perdoo, como é que quero amanhã que me perdoem a mim? Como? Não tem lógica. E estas mensagens de lógica são mensagens que temos que beber, colocar dentro de nós. São difíceis? Não. Às vezes não queremos. Às vezes não nos deixam. O Espírito também, o Espírito sim. Às vezes não nos deixam. Assim como a ciência propriamente dita tem por objeto o estudo das leis do princípio material, o objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Temos que conhecer a vida para além da morte? Sim. Isso vai ser uma chatice. Então a gente como é que vamos aprender isso? Vamos ouvindo, tentando compreender determinados aspectos que nos podem levar a um desencarne, a uma chegada ao lado lá melhor, ou uma menos boa, ou uma pior. Há possibilidades de percebermos isso? Há. Através do conhecimento das leis que Jesus trouxe e que o Espiritismo hoje esclarece, hoje detalha. Esta Assembleia é uma Assembleia que, ouvindo, vai percebendo muitos dos detalhes E a grande mensagem do Cristo está aí. Ela é divulgada através do Espiritismo. Sim. Espiritismo sem cristianismo, sem mensagem de Jesus, não existe. Ao elemento material, que é o elemento de matéria que nós vemos, tocamos, que toda a gente... Temos que, sobre a qual a ciência se debruça, junto ao Espiritismo, o elemento espiritual. Matéria e espírito são os dois princípios, as duas forças vivas da natureza. O Espiritismo é assim definido, é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal.
É uma das grandes vertentes do Espiritismo, é esta. Contatarmos, dialogarmos, conversarmos, ajudarmos, também o mundo espiritual. Este, claro, precisam. Andam por aí espíritos em perturbação e em sofrimento terrível, porque não levaram para o lado de lá conhecimentos nenhuns sobre a parte do mundo do lado de lá. É a parte onde nós viemos, é a parte onde todos vamos regressar, porque a morte não existe, não. O Cristo já o demonstrou no seu tempo. Que é o ressuscitar do Cristo ao terceiro dia. Porque é que ele apareceu aos apóstolos? Para dizer que a vida continua, que não há morte. O que é que nos revela o Espiritismo? A existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço, define os laços que unem a alma ao corpo, levanta o véu sobre os mistérios do nascimento e da morte. O homem sabe de onde vem, para onde vai, porque está na terra e porque sofre temporariamente. Vê por toda a parte a justiça de Deus. Através do Espiritismo entenderemos tudo isto que está aqui. O homem sabe que a alma progride sem cessar, através de uma série de existências, até atingir o grau de perfeição que o aproxima de Deus. Sabe que todas as almas têm do mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio. Sabe também que todas as almas são da mesma essência e que não há entre elas diferença senão quanto ao progresso realizado. Que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, pelo trabalho e vontade desenvolvidos. Sabe que não há criaturas deserdadas nem mais favorecidas umas que as outras. Porquê é que dizemos que não há favorecidas? Porque ainda continua muita gente a interrogar-se. Porquê é que eu nasci pobre? Porquê é que sou cego? Porquê é que sou paralítico? Porquê é que aquele é rico? Porquê é que ele tem tudo? Porquê é que tem tudo? Porquê é que não tem nada? Porquê é que eu fiquei sem nada? Porquê é que eu? Porquê é que eu? Porquê é que eu? Tantos porquês. O Espiritismo explica os porquês. Jesus explica os porquês no seu tempo. Mas nós tínhamos poucos ouvidos na altura? Tínhamos. Por isso é que ele mandou esta nova revelação, para que nós os analisássemos e percebêssemos melhor. Não é difícil, não, se estivermos com atenção. Não precisamos ser doutores nestes conhecimentos. Precisamos estar atentos e pôr em prática aquilo que ouvimos e sabemos. Porque tudo o que se paga, tudo o que se sofre, é resultado daquilo que fizemos. Há leis cósmicas, há leis universais que temos que as entender. Tudo o que fazemos, por pensamentos, palavras ou atos, são procedimentos, são vibrações que desenvolvemos e que vão ao encontro daqueles a quem as dirigimos. Essas vibrações claro que fazem mal se tiverem esse teor negativo. Se for um pensamento de inveja, um pensamento de ciúme, um pensamento de maldade, atinge. Mas eu gravo em mim próprio a maldade que desejei, que fiz, pensei. Eu gravo em mim próprio. Para quê? Para passar pelo mesmo problema que estou a fazer passar aquele a quem estou a invejar, por exemplo. Isso Jesus o disse no seu tempo também. Mas os Espíritos reconfirmam isso tudo. Então não é bom sabermos estas realidades, para deixarmos de fazer aquilo que às vezes nos apetece fazer. Ai, se eu pudesse apertar o pescoço àquele ou àquela, fazer uma rasteira. Olha o que ela me fez, olha o que ele me fez. E porquê é que ele me fez? Porquê é que eu estou a passar por isso? É a pergunta que a gente deve fazer. Porquê é que eu estou a sofrer? Porquê é que eu tenho estes problemas? Porquê é que eu tinha tanto dinheiro, tinha tanta coisa e agora estou na miséria? Porquê, Senhor? Foi aquele bandido, foi aquele banco que não acreditou em mim, que pôs umas minhas letras e livranças em ação e eu puxei. Não pude pagar, tomaram conta de tudo, ficaram com tudo que era meu. Porquê? Porquê? Como fizeres, diz a lei, acharás. Estás a achar? Fizeste. Oh, mas eu não me lembro nada disso. É tudo uma aldrabice. Não. A alma é eterna, por isso a importância de sabermos, através do Espiritismo, que as reencarnações, que as vidas sucessivas é uma realidade, uma lei fundamental. Que Deus colocou ao homem, sem nunca interferir na sua liberdade de agir e de pensar. Nunca. Eles não interferem, os bons espíritos nunca. Os maus interferem. Os maus interferem. Como? Injetando-nos pensamentos semelhantes àqueles que a gente às vezes até gosta de aconchegar. Até a gente aproxima àqueles que são como nós. Tudo isto aprendemos, tudo isto divulgamos, tudo isto dizemos exatamente aquilo que Jesus disse no seu tempo.
Revela-nos ainda que os anjos, os espíritos puros, não são seres à parte da criação, mas espíritos que chegaram à meta, depois de terem percorrido a estrada do progresso. Esses anjos, esses serafins, esses querubins de que falam as religiões, e bem, são espíritos que, como nós, tiveram este caminho. Estamos no caminho agora onde estamos. É um caminho que há muito embaixo. É. Ai, mas então porquê é que eles subiram tão rapidamente? Foram favorecidos, dizem alguns. Não foram favorecidos. Trabalharam, emendaram-se, fizeram coisas melhores que aquilo que vinham a fazer. E chegaram a um ponto que mereceram esses lugares, como nós vamos merecer um dia. Agora está na mão de cada um, de nós. Porque o esforço é individual, é próprio. Não há cunhas para a subida, não. Não há cunhas. Há esforço próprio de cada um de nós. Todos temos que fazer o nosso esforço. Cuidado, não partas. É fácil. É difícil. Uns mais do que outros sofrem mais. E porquê é que uns mais do que outros sofrem mais, Senhor? Porque esses que hoje sofrem mais também mais mal fizeram lá atrás. Por isso sofrem mais hoje. Por isso há outros que sofrem menos. Mas também temos tido junto a nós espíritos sublimes, os tais profetas, os tais santos, que vêm à Terra, sim, com as suas missões extraordinárias, dizer-nos aquilo que devemos fazer de bem, de ajuda, de paz. São os espíritos novos que pedem para virem ajudar-nos. Porquê? Porque são irmãos nossos mais adiantados. Jesus é o nosso irmão maior. É, irmão maior, não é Deus, não. Ele o disse não sei quantas vezes. Estão no Evangelho essas indicações dele. Porquê é que os homens continuam a dizer que ele quer Deus? Porque querem. E só ouve isso quem quer. Às vezes a gente está a ler as coisas que estão lá no livro, no Evangelho, até nem somos capazes de discernir. Mas é bom que possamos discernir. Ele veio em nome de Deus. Deus é o Pai, Criador. Foi o Pai. Eu rogarei ao Pai, que me dizia há pouco, e Ele enviará o Consolador. Eu rogarei ao Pai. Quem é o Pai? O Pai está mais em cima, não é? O Pai está mais em cima. Ele é filho. Ele foi o enviado, ele foi o Messias. Foi. Nós somos irmãos menores, que Ele tem a grande responsabilidade de nos puxar até Ele. Mas com o esforço de cada um de nós. Nós não vamos por cunhas, nem vamos por ser desta religião ou daquela. Os que mais sabem, os que mais podem, devem ajudar os outros. É nesta cadeia permanente de ajuda, de entreajuda, que nos vamos e levando até lá. Sempre pelo caminho da paz, sempre pelo caminho da verdade. Da verdade. Da verdade. Revela-nos ainda ao Espiritismo que todos os seres gravitam para um fim comum que é a perfeição. Sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, visto serem todos filhos das suas próprias obras. A perfeição é um estádio ou um patamar mais avançado. Não vamos entrar muito em detalhes dessa. Nós sabemos que estamos no nosso mundo Terra, um mundo muito atrasado, é dos mais atrasados do universo. Por isso vemos tanta maldade à nossa volta, tantas coisas más, tudo maldades, tudo coisas negativas. Porque somos espíritos muito negativos, muito maus, muito atrasados. Somos! Ai, mas porquê que eu já não sou assim? Estou aqui. Quem sabe? Se eu aqui estou, se já não sou assim tão mau como eu vejo, como eu observo. Quem sabe se eu não estou aqui para ajudar aqueles que estão mais perto de mim, que são ainda atrasados, quem sabe? Não será isso? Porquê que eu vim para aquela família? Porquê que eu vim para aquela cidade? Porquê que eu calhei naquele patrão? Porquê que eu calhei com aqueles empregados que são... Para aprendermos, para sermos capazes de conviver, de nos relacionarmos, sermos solidários, sermos fraternos. Estamos aqui para isso. E não queremos ser isso. Sofreremos as consequências daquilo que podemos fazer e não fazemos, do quando é bom. Então, pelos intercâmbios que se podem estabelecer com aqueles que deixaram a Terra, isto é, com os espíritos que estão à nossa volta, o Espiritismo ainda confirma que o homem possui a prova material da existência e da individualidade da alma. Todos sabemos que somos individuais, todos nós. Os espíritos que habitaram o corpo na Terra também são individuais, são princípios individuais que estão por esse cosmos todo, por esse universo todo. A maior parte deles, naturalmente, junto a nós, para nos
ver, observar, às vezes para nos influenciar. Compreende também o homem que a solidariedade que liga os vivos e os mortos deste mundo e os deste mundo aos de outros planetas. Pode conhecer a situação deles no mundo dos espíritos. Podemos conhecer a situação dos espíritos no mundo onde eles estão, que é o mundo para onde vamos regressar. É o nosso mundo, é a nossa pátria, de todos nós. Sabe a razão porque são felizes ou infelizes e a sorte que lhes poderá estar reservada, conforme o bem ou o mal que fizerem. Entende que a morte nada mais tem de aterrador, porque um grande dos problemas da maior parte das pessoas que militam nas outras religiões é o problema da morte. Oi, Senhor! É difícil nós afastarmos daqueles de quem amamos na Terra, que estão connosco, nossas famílias. Mas vamos vê-los um dia, vamos. Diz-nos, é uma confirmação dos Espíritos, e é da confirmação de Jesus. A ressurreição dele foi exatamente isso. Que, entretanto, a hierarquia religiosa ao longo dos tempos acabaram por dizer que não, que tudo é nascimento, crescimento, e depois morre-se, e tudo. O que é que acontece? Isso não se sabe. Somos espíritos eternos. Ninguém morre. Tudo continua. Não é bom a gente saber que tudo é assim? Que nos vamos encontrar com aqueles que foram nossos queridos amores na Terra? Não é bom? Claro que só nos vamos encontrar com eles se merecermos. Hein? Agora amor, já sei isto, estou a ouvir isto. Então, e vou, nada. Vamos primeiro perceber como poderemos chegar até eles. O Espiritismo esclarece isso tudo. A religião espírita, chamemos de religião se quisermos, esclarece isso tudo. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desdita, na vida espiritual, são inerentes, vejam aqui, ao grau de perfeição e de imperfeição. Seremos melhor ou piores, mais perfeitos, mais felizes, menos felizes, conforme aquilo que andamos a semear aqui. É importante a sementeira de hoje? É. Porque quando eu for para o lado de lá, eu vou-me arrepender um dia, não tenho dúvidas. Quando eu começar a verificar que, como espírito que sou, fiz aquilo que não devia ter feito, prejudiquei outros, a minha preocupação é tentar remediar essas situações. Às vezes já é tarde. Então, mas Deus não permite que eu venha corrigir? Vem, permite. Mas é bom que eu saiba já como é que posso evitar isso. Então não é bom que eu leve já esse conhecimento comigo, para não andar depois a ir de um lado para o outro, às vezes a carregar problemas e influências para aqueles que sofrem das coisas que erradamente fizeram. Não é bom? É. Sabe também o homem que cada qual sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas. Ou de outra forma, que é punido conforme pecou. Eis uma grande lei. Conforme fizeres, acharás. Com que medires, serás medido. Conforme julgares, serás julgado. É a grande lei. Tudo o que fazemos de mal, vamos passar pelo mesmo. Nunca esqueçamos este aviso. Tudo o que fazemos de mal é mal que vamos passar. Exatamente com a mesma dor que provocamos, com a mesma profundidade que fizemos ao próximo. É uma das grandes leis. Ou não é bem assim, dizem alguns. Eu arrependi-me. Até Deus agora não me perdoa. Ele perdoa. Mas a lei diz, conforme fizeres acharás, como diz, vais ser medido. Então se o fizeste mal, tinhas consciência disso, tinhas a liberdade de agir, de escolher. Tinhas a liberdade de dizer, fazer bem ou de fazer mal. Fizeste o mal, qual é a lei? Como medires, vais ser medido. Está aí a lei. Connosco sim. Mas eu arrependi-me, Senhor, então eu agora fiz uma coisa tão má, aquele meu irmão. Arrepende-te. Muda. Transporta na tua vida, transporta-te para uma sementeira melhor. Faz melhor daqui para a frente. Nunca voltes a arrepender o erro. Mas faz sempre mais. E melhor em função daquilo que são as tuas capacidades e as tuas possibilidades. Temos essas possibilidades e essas capacidades? Temos todos. Porque a ninguém é vedada a hipótese de fazer bem. A quem alguém é verdade. Mas ele fez-me tão mal, como é que eu posso fazer bem? Não vamos desejar mal. Vamos orar para os nossos inimigos? Vamos. Agora, se eu responder que mesmo fizeram isso, igualzinho a eles, vou sofrer o mesmo ato que eles me fizeram e vou. É estes pequenos nadas que temos que ir percebendo, interiorizando, para que as nossas futuras, não sabemos se são muitas, são poucas, são algumas, reencarnações possam pautar por ambientes mais felizes, menos difíceis. Porque
disse Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. A casa do Pai é o universo. Ele estão a ver a falar, como é que Jesus falava do Pai, de Deus? Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se fosse ele a dizer que era, se era ele Deus, ele dizia assim, há muitas casas na minha morada, no meu universo, eu é que sou Deus. Ele dizia assim, não dizia na casa do Pai. É mais uma prova de que ele de facto é filho. Ele é o nosso grande irmão maior. Ele confirma isso, ele não é Deus. Não é Deus. Por isso é que as verdades têm que ser ditas. Por isso é que às vezes as pessoas não gostam de ouvir as verdades. Por isso é que às vezes as pessoas querem achincalhar, querem diminuir aqueles que dizem as verdades. Mas as verdades estão aí para todos lerem. Estas verdades não é do Evangelho Espírita, não. Que o Evangelho Espírita retrata, confirma, desenvolve exatamente as mesmas mensagens que estão nos Evangelhos cristãos, exatamente, os mesmos pontos. Mas explica a verdade, mas diz a verdade. Não omite, não adultera, não diz coisas por dizer. Diz a verdade. E é a verdade que nos interessa conhecer. A pluralidade das existências é a reencarnação, que muita gente acha estranho, como é que é possível isso. Nós somos um ser único, indivisível, o Espírito é único, e vem à casa, à Terra, à casa o que é? O nosso corpo, várias vezes, aprender como mãe, como pai, como mulher, como homem, como isto, como aquilo, conforme aquilo que são as necessidades evolutivas que cada um precisa ter. Perispírito, que é um dos invólucros do espírito, é esse invólucro inseparável da alma, é um dos elementos constitutivos do ser humano. Este perispírito que a ciência agora começa a aproximar-se cada vez mais de saber onde é que está localizado, o que é que faz, qual é a importância. O espiritismo desenvolve termos, conhecimentos, explicações e ensinos sobre esta realidade que nos constitui. Nós somos constituídos de espíritos, eu, ser inteligente, espírito, perispírito e corpo, enquanto estou no corpo, na Terra. Aquela figurinha lá, é aquela menina ou aquela senhora que ficou, o corpo ficou, partiu, e o perispírito, mais o espírito, sai. É o que nos acontece todas as noites, quando dormimos. É isto aqui. Os sonhos. Os sonhos sou eu que me desdobro, que saio do meu corpo, eu, alma e vocês, e vamos ao encontro dos encontros daqueles que vivem do lado de lá. Por isso a gente encontra os avós que já morreram, os amigos que já morreram. Às vezes encontramos. Então não é bom a gente encontrar-se com eles, dialogar com eles, aprender com eles, apertarmos as mãos deles, dar-lhes um grande abraço, pedirmos a desculpa que não pedimos quando estavam na Terra. Então não é tão bom. Os ensinos que compõem a revelação espírita aparecem numa época em que o amadurecimento intelectual do homem era propício à sua mais rápida a compreensão. Desculpem, mas temos que ver mais rápido. A revelação fez-se parcialmente em diversos lugares, por uma multidão de intermediários. Quer dizer, a comunicação dos espíritos, para sabermos isto que é a codificação espírita, destes livros todos, foram transmitidos por vários espíritos em vários pontos. E isso foi tudo junto, essas informações, e daí essa grande obra que é a codificação, como explicámos há pouco. Os espíritos não ensinam senão o que é necessário ao homem para guiá-lo no caminho da verdade. Eles abstêm-se de revelar o que o homem pode por si mesmo descobrir. Por isso deixem-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão. O Espiritismo, longe de negar o Evangelho, veio ao contrário confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo quanto Jesus disse e fez. É o Espiritismo que esclarece por aquilo que tem vindo a investigar. O que o ensino dos Espíritos acrescenta à moral do Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os chamados mortos e os vivos, compreendendo agora o homem e o sentido. Caminhando de par a par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Até hoje, nada daquilo que vem mencionado na codificação foi adulterado ou alterado pela ciência dos homens. Nada. Por isso é uma revelação divina. É a terceira revelação para nós, sim. Que os Espíritos nos confirmam, sim. O Espiritismo tornar-se-á crença geral. Quem diz isto são os Espíritos, estão do lado de lá, conhecem, que nos veem, que sabem qual é o nosso futuro. Tornar-se-á crença e marcará a nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chega o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Então isto para dizer que essa coisa do Espiritismo que se propaga para aí, que se propala, que se fala, que se diz,
que se comenta, que se espezinha, que se diz tanto mal. Não é nada disso, não. Não é nada disso. O espiritismo é cristianismo. Puro. Verdadeiro. Que nos ensina a contatar com o mundo espiritual que está à nossa volta, que são os nossos irmãos. Partiram, os nossos pais, os nossos avós, os nossos amigos e os nossos inimigos também. É a nova ciência que era precisa para nós podermos perceber e saber distinguir o que é bom e o que é mau, que espíritos são esses, que são coisas boas, é possível aprendermos isso tudo. Então a ciência do espírito permite-nos isso e muitas coisas mais. Permite-nos uma coisa de que o homem tem andado afastado há tanto tempo. É a certeza de que tudo continua. É a certeza de que vamos ser felizes. Que há consolo. Que não é só sofrimento. Foi essa a grande verdade que o Cristo nos trouxe. É essa a grande verdade que o cristianismo também quer continuar a colocar em nós e naqueles que estão connosco. Para que aprendamos a sermos melhores, a sermos diferentes. Para que possamos ter, de facto, um futuro mais radioso, mais risonho à nossa volta. Que a paz do Senhor esteja connosco, nos continue a acompanhar.